Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Rosa do Povo, Maxandro Ferreira Soares, Graça Lima e Delcy Cristina. A roda de conversa acontece em uma grande sala bem iluminada, similar a uma biblioteca, com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado onde 3 cadeiras foram dispostas, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do 5º Flitabira, em tons de laranja, roxo, vermelho, amarelo e branco. Pendurado no lado direito do banner se encontra uma TV que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com o intérprete de Libras. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente ao tablado, destinada para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Delcy Cristina, uma mulher negra de cabelos lisos e castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja blusa e calça preta, e por cima usa um colete aberto de tom bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é Graça Lima, uma senhora branca de cabelos ondulados, curtos de tom castanho avermelhado. Ela traja blusa estampada em tons de branco, verde, musgo, bege e vermelho, e calça de tom vinho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Maxandro Ferreira Soares, um homem branco de cabelos curtos, cacheados e grisalhos. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas de tom azul e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado.
De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Itabira. Memória, história, amor e literatura. Se formos pensar no contexto histórico dessa obra, nós vamos nos lembrar que está no período do Estado Novo no Brasil, período de grande autoritarismo, né? E também no período da Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou começar falando com eles sobre uma experiência política que ela sempre aparece na obra de Drummond de uma maneira manifesta ou latente. E em formas de personagens, de eventos e de uma história política do país. O Mário Faustino, que foi um jornalista, crítico literário, também poeta, ele disse certa vez que a poesia de Carlos Drummond de Andrade é documento crítico de um país e de uma época. No futuro, quem quiser conhecer o Geist brasileiro, pelo menos de 1930 a 1945, terá que recorrer muito mais a Drummond que a certos historiadores, sociólogos, antropólogos e filósofos nossos. É um documento humano e apologético do homem. Se a gente também conhecer, lá no primeiro número de A Revista, que foi uma publicação dos escritores modernistas, em 1925, só foram 3 números, e Drummond era o editor-chefe de A Revista. Nesse primeiro número, o editorial que foi assinado por Drummond, nesse editorial ele já revelava o desejo manifestado pelos intelectuais modernistas, que dizia assim, vou ler um pequeno fragmento: ação intensiva em todos os campos, na literatura, na arte, na política. Somos pela renovação intelectual do Brasil, renovação que se tornou um imperativo categórico. Então, eu gostaria agora que vocês comentassem, na obra A Rosa do Povo, esse tema, esse engajamento político do poeta, como ele se manifesta na obra. Boa tarde para vocês. É um prazer sempre reencontrar alunos, ex-alunos, colegas, professores, né, que aqui estão. E, sobretudo, falar em Drummond. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar no poeta itabirano, eu faço questão de lembrar que todo esse aparato em torno de Drummond começou de uma forma bem simples, bem humilde, na década de 70. Na década de 70, já havia aqui nas escolas uma preocupação em estudar Drummond. Na década de 80, a Faculdade de Ciências Humanas de Itabira, até então, sob a administração FIDE, né, nós criamos no Departamento de Letras a Semana da Literatura, cujo tema era Drummond. E isso, para o nosso bem, só vem crescendo, né? Então, hoje, a Fundação recuperou a Semana Drummond como sendo 24ª, mas, na verdade, se formos olhar historicamente, são mais de 30 Semanas Drummond. E o FLI, né, que dá uma abertura maior para o poeta, congrega mais pessoas, coloca Itabira mais em holofotes, né, mais nacionais e internacionais. Quer dizer, tudo veio num crescendo. A minha proposta aqui... A gente tem 15 minutos, me parece, para falar. Sim. A minha proposta aí, dentro do tema que você recorta, eu vou trabalhar quase que com a perigrafia textual da Rosa do Povo. Eu vou trabalhar com o título. E do título do livro,
eu vou puxar alguns diálogos com os textos, certo? A Rosa do Povo. Rosa, né? Uma poeta americana, Gertrude Stein, no fim do século, ela é fim do século passado, mas ela passou para o século XIX, passou para o século XX, ela escreveu assim, um poema. Uma rosa é uma rosa e uma rosa é uma rosa. Não é? Uma rosa é uma rosa, uma rosa é uma rosa. O que se pode perceber? Né? Ela estava entrando nos ares modernistas, né, da época, lá no início do século, lá nos Estados Unidos. Então, ela estava chamando a atenção para a rosa como essência. A rosa é uma rosa. Ponto. A partir, né, dessa ideia é que eu quero entrar na Rosa do Povo. Como a colega aqui, minha ex-aluna Delcy colocou, a obra de Drummond é muito vasta e permite muitas inserções, né? E é preciso que nós dois aqui entremos num acordo quanto às abordagens, certo? Você já colocou o contexto da época, 1945. Na verdade, Drummond começou a escrever em 43. Publicou em 45. O contexto já foi dado, ditadura, Brasil, ditadura Vargas, Estado Novo, Segunda Guerra Mundial começando, né? E Drummond nesse cenário. Então, esse livro é tido a crítica a milhares de estudos sobre Drummond. A gente, às vezes, acaba até sendo repetitivo, né? Então, é nesse sentido que eu quero fugir. Eu quero fugir do que todo mundo fala. Eu quero fugir para a escolha do título e a interferência do título nos poemas. Na semana passada, a Semana Drummond, nós participamos de uma mesa muito interessante, chamada Farmacologia Poética. Por que foi interessante? Porque, em N estudos sobre Drummond, a gente só vê assim, 1925, formou-se em farmácia e não exerceu a profissão. Ponto. Não se fala na relação da formação farmacêutica de Drummond na poesia dele, no estilo dele, certo? Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é justamente isso, certo? O primeiro poema da Rosa do Povo, vou ver se eu equilibro isso aqui perto de mim. O primeiro poema da Rosa do Povo se chama... Onde é que está, hein? A Procura da Poesia? Isso. Não é porque eu marquei aqui, eu já perdi. Me dá o seu. Consideração do poema é o poema que abre. Então, eu vou me fixar no que abre e no que fecha. No que abre e no que praticamente fecha. Na consideração do poema, o que a gente chama, a gente que ensina português, a gente chama de metalinguagem, são metapoemas, né? Então, o Drummond diz assim, não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne, em qualquer outra que todas me convém. Não vou rimar sono com outono. Ele já está dando aí um não a uma certa tradição literária, né, que se preocupa muito com as rimas, com as chamadas rimas ricas, preciosas, etc. Então, ele já corta.
a minha proposta nesse livro não é lírica, ou é lírica, mas é também social. No fim do poema é que ele fala assim, isso aqui é importantíssimo, olha se não é. Ele falando com o poema. Já agora te sigo a toda parte, e te desejo e te perco. Estou completo. Meu destino me faço tão sublime, tão natural e cheio de segredos, tão firme, tão fiel. Agora aqui é o show. Tal uma lâmina, o povo, meu poema te atravessa. No primeiro poema, ele já fala. Na procura da poesia, ele quer uma poesia, sabe, que atravesse o povo. E virando, e que o povo atravesse a poesia. É isso aqui. A rosa do povo é o povo atravessando o poema e o poema atravessando o povo. Agora vamos na questão da rosa. Depois eu mostro. Lá no penúltimo poema, ele vai usar a palavra, outra vez, rosa do povo. Né? Olha a confusão. O livro, né, tem 55 poemas. 22 falam de flores. 5 falam de rosa. 5. Desses 5, um fala rosa, rosa, depois termina falando em rosa do povo. Ou seja, primeiro texto, a rosa do povo. O penúltimo texto, só antes do Charles Chaplin, é rosa do povo novamente. Então, tá. Qual é a simbologia da rosa? É a rosa lírica, primaveril, é a rosa que enfeita, né? As roupas, os buquês. Será que essa é a rosa que o Drummond está dizendo aqui? Essa rosa lírica, deixa do Drummond para os românticos. A rosa aqui é uma rosa épica. Eu estou julgando com termos de gênero lírico e épico, né, na antiguidade, né, o lírico centrado no micromundo, visão subjetiva, e o épico, olha o mundo, o outro mundo, o grande mundo, e mundo é uma palavra-chave que eu tenho a intenção que o professor deve falar nisso, né? O mundo é um espaço simbólico, mas no Drummond eu quero falar do espaço floral, né? Então, em 55 poemas, em 22 ele fala de flores, e em 5 ele abre, falando agora aqui, rosa. No miolo, em alguns poemas, ele volta em rosa, e no fim ele vai terminar com rosa. Então, o que seria a rosa épica? Se vocês observaram a propaganda, principalmente dessa mesa aqui, foi a que eu vi, toda bonitinha, de rosas vermelhas, viram? Poéticas, aparentemente poéticas, né? A propaganda, rosa do povo. Mas, se a gente for olhar um pouco na história, a rosa é o símbolo do Partido Socialista. A rosa vermelha é o símbolo do socialismo, século XIX. Vários autores da época de Drummond, nacionais e internacionais, tomam a rosa como símbolo. Certo? Símbolo de quê? De luta. A rosa, né? Como sendo uma flor que nasce do sofrimento, mas que floresce na esperança.
A rosa individual é uma. Essa é a rosa do povo. A rosa coletiva. Se a gente for pesquisar a rosa, que eu fiz, você vê a simbologia da rosa é um negócio muito bacana. Você vê lá na mitologia grega, né, várias explicações, né? Uma delas me chamou a atenção, que 5 deuses se uniram para criar uma rosa, certo? Eu tenho eles aqui, tem várias histórias. Você vê na Idade Média a presença da rosa. Por exemplo, em Portugal, eu tive a oportunidade de ver, né, a história de Santa Isabel de Portugal, que era a esposa, uma das, de Dom Dinis, né? Ela era vivendo no Fausto, nos palácios, rodeada de corte, rodeada de louros. Ela era muito voltada aos pobres. Então, ela pegava alimentos do palácio onde ela vivia, estive lá, e quando os empregados, as pessoas perguntavam para ela o que era aquilo, ela dizia, ela num avental, ela falava, são flores. Aí, quando ela abriu o avental, saíam as rosas brancas, né? Então, tem outras imagens também, outros santos relacionados com rosa, né? A rosa também está presente na medicina, né? Tem rosa para tudo, na perfumaria, enfim, rosa nos nomes das pessoas. A rosa, só para eu lembrar aqui, né? A rosa, além da socialista, né? A rosa de tradições esotéricas, né? Algumas seitas, né? Rosa Cruz, enfim. A gente encontra rosa em todo lugar, de todo jeito, com várias simbologias, com vários recados, né? Então, eu vou só dar uma mostrada aqui, antes de passar para o professor, alguns detalhes aqui. No poema Anúncio da Rosa, eu fico perdida, gente, que não tem mesa aqui na minha frente, mas eu vou dando só um exemplo aqui. Num texto, episódio, num poema... O quê? Está vendo? O meu tem que ser secretária mesmo, a Josiana. Ele fala assim, imenso trabalho nos custa a flor. Por menos 8 contos vendê-la, é como se tivesse alguém querendo vender flor, né? Depois ele fala assim, você marcou mais do que eu, né? Rosa na roda, rosa na máquina, apenas rósea. Ele está tentando vender a flor e ninguém compra, né? Por isso que ele diz. Selarei venda murcha, meu comércio incompreendido, pois jamais virão pedir, eu sei, o que de melhor se compôs na noite. E não há 8 contos, já não vejo amadores de rosa. O fim do parnasianismo, começo da era difícil e a burguesia apodrece. Né? Parnasianismo foi um estilo literário, né? Que se seguiu o realismo, só que o realismo é prosa, o parnasianismo é verso. Né? E, então, ele vai. Agora, só para terminar essa parte, né, tem um poema também que ele fala, é um poema que chama Resíduo, né, em que ele... Não consigo, gente, fazer isso tudo ao mesmo tempo. Pode deixar que eu faço. De tudo fica... É aquele que eu explorei lá na Semana do Monte, né? Quando ele fala que de tudo fica um pouco, ele fala na rosa aí também, né? Cadê ele? De tanto que eu... Aqui, ó. Aqui. Isso. Aqui já achei no meu. É quando ele fala de tudo fica um pouco, né?
Da rosa ficou um pouco. Né? Então, é essa rosa aí, que não é a rosa lírica, amorosa, bonita, etc, etc. Tá? E no último poema, penúltimo, ele escreve um poema em homenagem ao grandíssimo amigo Mário de Andrade, com quem ele trocou cartas a vida inteira, e o Mário chamava muito a atenção dele, falava, você está usando muito francesismo e tal. E o Mário de Andrade foi um grande escritor, não só poeta, ele teve uma responsabilidade imensa na Semana de Arte Moderna, ele é um dos criadores da Semana de Arte Moderna, ele trabalhou em relação ao nosso patrimônio histórico, ele fez pesquisas do nosso cancioneiro, da nossa poesia. Então, Drummond tinha, assim, uma adoração. E nesse ano morre Mário de Andrade. A morte de Mário de Andrade, não é à toa que ele põe lá no fim, sabe? Acabou com o poeta, sabe? É quando ele vai falar na rosa outra vez e ele vai fechar, né? Eu acho que aqui eu marquei certo, tá? Ele diz assim, que é um grande texto, não vou ler, mas ele é dividido em blocos. No bloco 3, ele fala assim: o meu amigo era de tal modo extraordinário, cabia numa só carta, esperava-se na esquina, e já um poste depois ia descendo o Amazonas, tinha colete de músicas, entre cantares de amigo, pairava na renda fina dos 7 saltos, na serrania mineira, no mangue, no seringal, porque o Mário de Andrade escrevia sobre tudo, pesquisava tudo. Aí ele diz assim, aqui no fim, nos mais diversos Brasis, e para além dos Brasis, nas regiões inventadas, países a que aspiramos, fantásticos, mas certos, inelutáveis, terra de João, invencível, a rosa do povo aberta. Viram? Segunda vez que ele vai usar. Depois ele diz, ainda para Mário de Andrade, em homenagem, a rosa do povo despetala-se, ou ainda conserva o pudor da alva. Mas na frente ele diz, é um anúncio, um chamado, uma esperança, embora frágil, pranto infantil no berço, talvez apenas um ai de seresta, quem sabe, mas há um ouvido mais fino que escuta, um peito de artista que incha, e uma rosa se abre, um segredo comunica-se. O poeta anunciou, o poeta, nas trevas, anunciou, né, o Mário de Andrade. E ele ainda vai dizer um pouco mais aqui. Não, aqui não precisa de eu dizer. Aqui ele vai citar, por exemplo, artistas que tematizaram a flor, não a flor lírica, né? A flor épica. Enfim, gente, é isso. Para começar, tá? Porque aqui eu já me perdi no meio de tanta coisa que eu escrevi. Nós vamos falar sobre muitos temas ainda que aparecem nesse livro, né? Acho que a Graça fez uma análise brilhante aí. Você dissecou essa rosa, hein, Graça? Que isso? Não tem brilho nenhum, minha filha. A rosa dissecou. Você fez uma análise brilhante dessa palavra no contexto. O que eu tentei fazer foi abordar um viés que não é muito abordado. Que todo mundo fala rosa do povo, mas que rosa é essa? Que povo é esse? É isso que eu tentei, sabe? Sim. E agora vamos ver o que o Max Sandro vai falar sobre isso. Primeiro, boa tarde a todos vocês. Primeiro, eu me pequeno, né? Aproveitando falar de eu e o mundo, né? Eu me pequeno diante das pessoas aqui comigo e de vocês também, né? Mas, tentando, né, elucidar um pouquinho sobre... Aproveitando também, né, Delcy, que nós temos aqui, o pessoal de casa que está vendo a gente, não está podendo ver nosso público aqui, a gente tem um público eclético, né? Sim. E, principalmente, né, os alunos que daqui a 2 semanas vão fazer o Enem e vão se deparar, com certeza, com poemas do grande poeta, né? Porque, além da grande satisfação que tem
de termos o grande poeta nessa prova grandiosa, né, que é o Enem. Também é comum, né, estudar o poeta nas nossas escolas brasileiras. Ainda mais aqui em Itabira, porque a gente sente não na obrigação, né, vamos dizer assim, mas no sentido de ter certeza de que ele tem que ser relembrado toda hora. Mas, só para poder elucidar um pouquinho daquilo que você perguntou no início lá, Delcy, sobre a questão política, né? Dentro da literatura de sala de aula mesmo, hoje, chão de sala de aula, nós, professores de literatura, basicamente, a gente começa a literatura com o menino do ensino médio, no sentido mais crasso da palavra, estudar as funções da literatura, né? E uma dessas funções é o que você deixou claro para a gente. Não dá mais para a literatura ser sozinha, como já foi muitas vezes, ser uma parte do português, uma parte da aula da língua portuguesa, né, que é outra, é redação, a outra é gramática, mas não, né? Hoje a literatura ela é lembrada na aula de história, ela é lembrada na aula de geografia, principalmente nas aulas de redações, né, que não dá mais para você não usar a literatura como um repertório de autoria, né, porque, inclusive, nesse Enem agora, os repertórios chamados de bolsa, que repertórios prontos, eles não serão mais validados, né? O que vai validar a autoria do aluno, é o menino usando a autoria. E, por isso, o Drummond aparece de várias maneiras. Então, lembrando lá da primeira coisa que você falou, uma dessas funções literárias a gente chama de função engajada, né? No entanto, o Drummond ele abre o poema, como a Graça ilustrou tão bem aqui, né? Mais uma vez me apequenando, ele abre com 2 poemas metalinguísticos, né? Ele abre justamente a cognição dentro da literatura. A gente trabalha 2 vertentes no ensino médio com os meninos, né? Metalinguagem e a intertextualidade. Então, não é à toa que Drummond começa com a metalinguagem, com 2 poemas metalinguísticos, e termina com 2 poemas intertextuais, né? Que é o Chaplin, por último, e o Mário de Andrade, como foi bem lembrado aqui. Então, só para ilustrar essa ideia bacana, o segundo poema que abre o livro é o Procura da Poesia, que não precisa te falar que todas as provas que tem, lembrando Drummond, sempre aparece aquele verso famoso, né? Mas eu vou ler um pedacinho, que é sempre assim, né? Não faças versos sobre acontecimentos. Já responde à questão política, né? As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Penetra surdamente no reino das palavras. Nem preciso falar que esse verso é comumente usado para os vários alunos, né, nas redes sociais hoje, né, estão nos vendo aqui nas redes sociais. Daí, vem da Rosa do Povo. E para tentar organizar melhor minha ideia aqui no nosso debate, na nossa conversa, né, nosso bate-papo, eu divido em 3 partes, né, a Rosa do Povo. A primeira parte são aqueles poemas mais sobre o fazer poético. Engana-se quem acha que Drummond não faça rima, que não faça métrica. Também faz, ele sabe fazer poema, ele faz sonetos e assim vai. Pelo contrário, né? Aquele subversivo quer dizer que ele saiba usar. Se não adianta ser subversivo, como a gente comumente vê os alunos hoje, né? A adolescência ser revoltada, mas não tem a base para poder ser revoltado, né? Mas a gente já vendo coisas diferentes por aí. O segundo tema que ele usa muito é o próprio social, né, que dá certo com a ideia política, né, o social. E a terceira parte é o próprio indivíduo, que é muito famoso também ver nas mídias, né, fala do Gauche, né, e ele retorna esse eu retorcido aí e tudo mais. Então, basicamente, respondendo aquela primeira pergunta lá do político, né, então, o engajamento, não dá para estudar Drummond hoje sem falar desse engajamento de Drummond, né? Quando ele questiona a própria poesia dele, né, em vários momentos da própria texto dele. Em segundo momento, sobre a questão social, né, o engajamento social, e o segundo engajamento metafísico, do próprio questionamento do próprio ser, né? Quando ele faz esse questionamento sobre a própria vivência, e nem precisa de falar que o próprio Chaplin, né, que é o último poema do texto, ele já é um Gauche, né, ele já é um torto e tudo mais. Prosseguindo nessa ideia do eu e o mundo que a Graça gentilmente deixou para mim, né? Hoje se estuda as 4 fases de Drummond, né? Graças ao Afonso Romano de Santana, que eu tive a honra, né, de também ter sido ouvinte de várias aulas dele, mas aquela primeira
parte, né? Eu maior que o mundo, menor que o mundo, igual ao mundo, e assim vai, né? A Rosa do Povo, ela entra nessa ideia de social, mais uma vez respondendo à ideia do político. Não dá para um ser humano hoje não ser político no sentido social. E a Rosa responde muito bem isso, né? Recentemente eu tive um acontecimento maravilhoso, eu acho que até são coisas que acontecem na vida da gente, conflitos, né, de escola, e um menino, sem ninguém pedir nada, ele levou uma flor para cada aluna na escola. Então a flor é essa representatividade, não só política, que a Graça lembrou muito bem aqui, mas também essa questão semiótica, a questão também intertextual, e a questão que vai se perpassando na própria palavra, né, rosa, assim vai, né? Então o Drummond bem político, o Drummond ali bem engajado nessa situação, e incômodo, né? Porque uma rosa incomoda, né? Você ganhar uma rosa de presente, você fica meio absorto, né? Não sabe o que faz, né? Ainda mais nós, homens, somos machistas, né? Nossa sociedade muito machista. Você imagina o Drummond premiando a gente com a rosa do povo como... Vocês podem ganhar cravos, né? Revolução dos Cravos em Portugal, hein? Isso. Salazar, né? Lá foi a revolução, foi com cravos. Então você não pode ficar tranquilo. Viu, gente? Tem que dar cravo. E lembrando, né? Muito bem, né? Os meninos aí, né? Essa é uma obra excelente para vocês usar como repertório. Lembrando que a produção textual hoje, eu falo muito assim, nossos alunos escrevem mais que a gente, né? Porque eles escutam a gente e hoje eles praticam mais do que a gente. Eu tenho a honra também de ser professor da sua neta, né? E ela me ensina mais do que o contrário, né? Ela é fantástica. Ela ficou de filha também. Mas, de qualquer forma, a ideia é justamente essa, né? A gente está aqui para complementar aquilo que todos já sabem, a grandiosidade do Drummond e a importância dele nessa estrutura de não deixar morrer aquilo que a gente sabe muito bem, que é a nossa liberdade de expressão, né? Então, o Drummond ele reivindica isso quando ele coloca poemas metalinguísticos e encerra com 2 poemas intertextuais, né? Quase que revelando para a gente a importância da gente falar, né? E principalmente escrever aquilo que quer e pode. E eu posso só completar, para eu não perder o fio aqui, né? A brincadeira que eu fiz com os cravos, né? Mas todo mundo sabe. Portugal, né? Revolução dos Cravos, contra o regime autoritário salazarista, né? Uma cidadã comum arrumou um buquê de cravos e saiu espalhando para os policiais. Eles puseram na frente dos fuzis os cravos. Aí, Revolução dos Cravos. Sempre uma flor aí, né? Entrando, né? Na história. E também, ainda para não perder, quando você falou no metapoema, na metalinguagem, né? Interessante, o título do poema, vocês aí, a juventude é Enem, juventude é Enem, né? Aqui, a procura da poesia, tudo em Drummond é ambíguo. Nada em Drummond é dado, fácil, inocente, gratuito. Como é que eu interpreto esse título? Olha, a procura da poesia. É o poeta que está procurando a poesia? Ou é a poesia que está procurando o poeta? Elefante, Né? Um elefante. São 55 poemas, gente, que a gente não dá para falar todos, né, Graça? Mas é impressionante, né? Sabe, Deixa a Delci ali comandar ali, senão a gente essas fica... coisas são importantes. Deixa eu só entrar um pouquinho nesse bate-papo aqui, vou fechar um pouquinho e a gente vai passar para outro tema, tá bom? Porque aí vocês estão falando da flor, e a flor, muitas vezes, ela se encontra em lugares até inusitados, né? Como, por exemplo, no poema Áporo, né? Que Áporo pode ser um inseto, né? Tipo um caravelho que vai ali cavando, ou pode ser também um problema de difícil solução. E que ali, no ato de cavar, ao final surge uma orquídea, né? Que também é uma flor. Então, a flor também está presente, né? Pode ser encontrada nos lugares difíceis. Aproveitando, né, fazendo propaganda aqui, a orquídea, a Catleia Itabirana, né? Nós temos uma específica aqui. Galerinha que está vendo a gente, hoje tem redes sociais, né, Graça? E a gente tem que fazer propaganda da galera aí. Quem faz a coleção e quem cuida, né, tem a Catleia Itabirana, que é maravilhosa. E também, quando vocês falam sobre essa questão da metapoesia, muito presente em A Rosa do Povo, né? Principalmente, aí já inaugura a obra
com poemas que tratam disso, nessa obra Drummond ele apresenta essa palavra, a força da palavra poética, como capaz de unidade, né, de unificação. A linguagem como forma de unir. Então, entra também essa questão social, né? Apesar de que a palavra ela não dá conta de abarcar tudo, né? Porque a palavra é representação, né? A palavra representa a realidade. Mas, na poesia, ele faz pasto, né? Para se tratar das coisas e se dirigir ao outro, né? Então, a gente passando para um outro tema, a gente lê também em A Rosa do Povo que nós temos muitos poemas que traduzem um sentimento comum na época. Por exemplo, o medo. E é recorrente também a palavra noite, anoitecer, né? Escuro. Mas também nós temos, por exemplo, no poema Passagem da Noite, lá na primeira estrofe, ele faz sempre um campo semântico, sempre voltado para o que é escuro, para o que é treva, né? E, a partir da segunda estrofe, ele já traz palavras como claridade, claridade da manhã e até o amor, né? E nós vemos também poema como A Flor e a Náusea, né? Uma flor que surge ali, que rompe o asfalto, né? É feia, mas é uma flor, né? Então, nós podemos dizer que em A Rosa do Povo, apesar de tratar, né, uma obra que trata das mazelas do mundo, né, principalmente naquele contexto, né, de guerra, e vamos pensar que hoje também nós estamos vivenciando isso, né, guerras no mundo, né, guerras com a Ucrânia e Rússia, esse morticínio em Gaza, e agora no Brasil, né, também nós estamos falando dessa situação tão triste. Mas nós podemos dizer que, em A Rosa do Povo, o livro traz uma mensagem, então, de esperança? Deixa eu falar rapidinho, né? Então, nem preciso falar, né, gente? É um poema, é um livro tão presente, tão algo natural, né? Tão fácil de ver que ele ainda é atual, né? Se fosse falar que está sendo publicado hoje, todo mundo ficava impressionado, né? Mas o que eu queria deixar claro sobre a sua pergunta, que não é pergunta, já é uma afirmação, né? É a questão do Drummond quando ele fala da antinomia. O que seria essa antinomia? Porque, ao contrário, né, a Graça lembra muito bem a questão do lírico e do épico, né? Por que tem que ser tudo lírico, né? Por que a Rosa tem que ser lírica, tem que ser bonita e tudo mais? E o Drummond ele faz o contrário. Ele é antinômico. Não é a antítese, né, que a gente está acostumado, o bem e o mal, o pobre e o rico, né? O Drummond ele junta tudo, né? Então não é eu versus o mundo, né? É eu e o mundo, né? Então essa antinomia é presente muito nessa sua pergunta, né? Não dá mais para você ficar apenas em casa hoje assistindo a televisão e ver as mazelas acontecendo. Ao contrário disso, Drummond escreveu e deixou isso presente para a gente na obra dele, né? Para quem não está acostumado com o Drummond mais irônico, né? Esse é um Drummond mais maduro, eu vou dizer assim, né? É um Drummond mais, a gente chama de casca, né? Quando o menino faz a primeira prova dele lá, ele reclama, ele xinga e tudo mais. Quando ele faz a outra prova, ele já vai falar assim: uai, professor, essa prova está mais fácil, né? Então, o Drummond é assim, a poesia dele está mais fluida, parece que ele domina melhor a escrita dele, né? Lógico, evidentemente, de uma maneira mais antinômica de dizer o quê? Que tudo está junto, né? A Rosa, né? Individualista, social, né, assim, sozinha, solitária, mas ela é do povo, né? Igual a flor e a náusea que você diz, né? É uma flor que nasce e rompe o asfalto, mas é uma flor, né? Pare tudo, todo mundo pare, nasce uma flor, né? Então, ao mesmo tempo que ela é solitária, sozinha, Drummond tem muita trecho, solidão, né? E tem hora que é o Drummond social mesmo, mas é tudo ao mesmo tempo e não antinômico como o barroco, né? A gente está acostumado a ver o barroco falando dessa antítese. É um Drummond antinômico que a gente diz. Voltando na metáfora floral, né, a que eu me propus hoje, né, reforçar, apesar da presença de flores, como eu disse aqui, em 22 poemas, flores, orquídea, flores, e rosa em 5 poemas, né?
apesar dessa floricultura poética, eu inventei aqui agora, apesar dessa floricultura, praticamente, quase, eu não posso afirmar assim, de uma forma tão genérica, são poemas soturnos, sombrios, angustiados. Basta olhar o título, né? A flor e a náusea, o medo, nosso tempo em que ele começa, esse é o tempo de homens partidos, de mãos caminhando sem braços, passagem da noite, fragilidade, o poeta escolhe seu túmulo. Depois ele entra aqui na questão do anúncio da rosa. É uma rosa que é uma flor que rompe o asfalto, como é que fala, engana, sei lá, o tédio, tudo, o ódio. Olha, flor e asfalto. Nós temos aí uma briga semântica, não é? Entre a vida urbana pesada, uma vida triste, guerra, sofrimento, e uma flor rompe, não é? Isso é esperança. Para mim, o verso mais esperançoso é esse. Como é que é? Uma flor rompe o asfalto, rompe, como é que é? O tédio, o ódio, é a esperança. É a esperança. E completo aqui... O nojo também. O nojo, é. E completo aqui com uma... Eu tenho que aproveitar os ganchos que vocês estão dando, tá? Completo aqui com uma frase interessante, olha. A rosa pública, sem espinhos, sem pétalas, isso é de um poeta francês da época também, escreveu muito contra o nazismo, né? A rosa pública sem espinhos, sem pétalas, sem perfume, é mais bela que a rosa. Ela não é tua, ela é de todos. A rosa do povo aí. Essa frase do poeta francês, que a rosa é de todos, traduzindo, fazendo aí uma tradução, um intertexto aqui, a rosa é de todos, a rosa é do povo, a luta é do povo. Para mim, a esperança está aí, tá? Sim. E quando ele fala de povo, ele está pensando também no mundo, né? Por exemplo, no poema América, aí, que ele diz assim: uma rua começa em Itabira que vai dar no meu coração. E depois ele fala: uma rua começa em Itabira que vai dar em qualquer ponto da terra. Nessa rua passam chineses, índios, negros, mexicanos, turcos, uruguaios. Então, ele está trazendo consigo todos, essa pluralidade, né? Ele não exclui. E a gente vê essa preocupação, essa fraternidade, esse espírito fraterno. Você me aguçou aqui. Vamos lá, você falou do individual também, né? Não, é porque Graça é ótimo, né? Que Graça ela tem o direito, né, de falar, porque ela tem a vivência, além de sala de aula, muito mais do que a gente, né? Sim. Então a gente tem que... E quando ela falou aqui, eu vou aproveitar o gancho, então aproveitei o gancho. A gente não pode esquecer também, gente, que a Rosa do Povo, aproveitando os meninos, a questão da prosa poética, né? Como que ele usa o narrativo, não é isso? E aí, quando você lembrou, que você falou essa coisa, que você deixou esse gancho, eu aproveitei que Graça falou. Gente, o caso do vestido, a morte do leiteiro. Aí, engana-se para quem acha que o Drummond, né, em verso, né, só fazer o verso. Mas ele usa, né? Aí vou lembrar, né, os grandes colegas que aqui estão, a tipologia, né? A tipologia. Que pena que o Enem pede apenas dissertativa argumentativa. Né? Que pena, né? Porque o Enem deveria pedir realmente o narrativo. Isso, como faz aqui, né? Isso é Enem, né? Mas não existe só Enem para selecionar candidato. Vestibular seriado do UFMG agora, olhem as obras que foram colocadas. Isso é a Rosa do Povo, o UFMG. Primeiro,
o rap do MC, Principia. Segundo, Autorretrato, de Paulo Nazaré, que é um performer, sabe? Que dia que a escola, que as universidades colocavam esses gêneros de texto? Isso é Rosa do Povo. E a universidade justifica. Por que colocar um rap? Porque a juventude convive com isso. E a juventude precisa ler, entender esses textos como um momento em que estão vivendo. E colocaram um livro de século, um romance de uma escritora, Júlia Lopes de Almeida, finalzinho aí do realismo, final do século XIX. Quer dizer, 3 gêneros totalmente, aparentemente díspares, mas todos dialogam entre si. O Emicida dialoga com Júlia Lopes de Almeida, que dialoga com a loucura de Paulo Nazaré. Vamos falar de Isso é bonito, isso é a Rosa do Povo. Você viu o gancho? Contemporânea, né? Você viu o gancho? E pensar que a escola ela é espaço de formação de leitores e de futuros escritores, artistas, né, nas diferentes áreas. Ia quebrar, né? Eu justamente falando isso de Drummond que você falou, né? O Drummond ele não usa o gênero lírico, o gênero literário lírico, mas ele usa o drama também, né? Ele mistura, né, aquele drama ali. Então, para quem quiser, né, para aqueles alunos que gostam de estudar fragmentadamente, né, porque os livros didáticos hoje, eles estudam realmente didaticamente separados. Lírico, narrativo e dramático, né? Mas o Drummond faz o contrário. O que ele faz? Ele mistura tudo. Então, basta lembrar dos 2 poemas principais, narrativos, desculpa se eu estou antecedendo, né, mas o vestido, o caso do vestido, e a morte do leiteiro, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Que também virou filme, né? Sim, sim. Então, assim, já levou para outro campo da arte, né? Que é interessante. E também, já que você falou, aí tem um texto aqui... Microfone. Me parece que chama alguma coisa no escritório, na repartição, que é um texto, eu até falei, vou falar com o pessoal do grupo de teatro, companhia, para ensaiar esse texto. Ele faz uma personificação dos objetos do escritório, sabe? Então, o papel tem uma função, até a traça. Olha a metáfora. A traça tem uma função. Vou aproveitar o gancho. É gancho. Lembrando que o próprio Machado de Assis já falava a importância do verme, né? Em Memórias Póstumas Brás Cubas, né? E vão lembrar que o Drummond chamava de bruxo, né? Faz uma dedicatória, né? Justamente. Ô, gente, olha, a gente tinha muita conversa aqui. Acho que conversar com esses dois, a gente teria muito tempo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. A gente poderia estar falando aqui dos poemas relacionados à guerra, né? Carta a Stalingrado, Telegrama de Moscou, esses poemas que nosso tempo, que trazem notícias, né? E que, ao mesmo tempo, traz esperança, né? Mas eu acho que é importante também a gente falar, só para fechar aqui, que tem um campo de forças na obra de Drummond, que é o tema da família, da terra natal. E aí, em A Rosa do Povo também isso aparece, né? Poemas como Retrato da Família, né? O Clã dos Andrades, Como um Presente, poema lindíssimo. Então, assim, a gente recomenda que vocês leiam depois, né? E outra coisa também, que é muito comum nos livros didáticos, eu acompanho muito escolas, eu percebo, muitas vezes, se trabalham com trechos de texto. Vou estudar, estou falando que eu estou perto de um professor aqui de literatura como eu. Para eu estudar um autor, não adianta eu estudar uma estrofe, eu tenho de ler o poema inteiro. Um verso ou uma quadra de um soneto, um quarteto, não me dá ideia. Então, a escola tem tendência à fragmentação. Você concorda? Que já vem pronto, né? Já vem pronto. Já vem pronto e nós, professores, né? A gente vive nessa... E Drummond... outro gancho da Graça.
é o tal do carpe diem, né, gente? Aproveitar a vida enquanto é tempo, né? Ainda mais agora, a gente está nessa fluidez tão grande, então, como Graça disse, é muito mais cômodo pegar aquilo que é pronto e replicar, né? E o que a gente propõe aqui é o contrário, né, Graça? Que eles usem a Rosa do Povo como uma arma, como ele quis, né? Como algo engajado, como uma arma que todos nós temos. Já que a gente não consegue produzir poemas tão grandiosos como poeta, a gente poderia pelo menos ler e usar como nossa autoria e replicar aquilo que o poeta queria, né? Que a gente tivesse a força pela palavra um do outro. Então, antes de que você tome a palavra, eu queria aqui antes dizer que eu me apequeno sim perto de você, Graça. Me apequeno sim perto de Olha você. Olha a minha idade, sim. olha a sua, olha a minha experiência. E olha me a sua. apequeno mais diante dos nossos alunos que aqui estão, que enfrentarão agora uma batalha, né, daqui a umas 2 semanas. E tenho certeza que a gente está do lado de cá torcendo por vocês. E temos certeza que, predizendo, hein, vai cair a Rosa do Povo esse ano. Hein? Sei que, aqui, ó, gente, é o seguinte, né? A gente brinca muito, mas você gosta de falar chão de sala de aula? Minha vida inteira. Eu tenho mais de 50 anos de chão de sala de aula. Desde o nível fundamental 1 até curso superior. Né? Terminei no curso superior. Né? Trabalhei na FID a minha vida inteira. Né? Fui, né? Tudo aí de FID tem a ver também comigo. Bem, para terminar... Para a gente fechar, né? Porque, senão, olha, já vencemos um tempo. Então, vamos deixar uma frase aí, Graça. É uma frase. De um poeta, chama Ho Chi Minh, um poeta revolucionário vietnamita. Na época da Guerra do Vietnã, os versos dele, Drummond também, tá? Muitos poemas desses, na época da guerra, eles circulavam anonimamente, datilografados. É muito comum isso. Mas olha que bacana que ele diz assim: os antigos se compraziam em cantar a natureza, os rios, os montes, o pó, a neve, a lua, o vento. É preciso armar de aço os nossos versos para esses tempos. Os poetas também devem saber combater. Tenho dito. Lindo. E Drummond diz, né, os poetas também se armam. Gente, que delícia conversar com vocês. Agradeço muito vocês. Agradeço a presença de todos aqui, todos que nos assistem. E vamos aproveitar o Flui Tabira. Obrigada.